Ela apenas queria terminar mais um turno cansativo servindo mesas, sem imaginar que uma simples frase mudaria sua vida para sempre. Ao notar o anel reluzente na mão do milionário, a jovem garçonete comentou sem pensar muito: "Minha mãe tem um anel igual." Mal sabia ela que aquelas palavras fariam o homem congelar e desencadeariam uma revelação surpreendente que ligava seus destinos de forma inimaginável. Luana acorda cedo numa manhã quente de verão no Rio. O sol mal apareceu e ela já está em pé no quarto apertado que divide com a mãe no subúrbio. O despertador toca e ela dá um pulo da cama, pega o uniforme que estava dobrado ao lado e já sente o coração acelerado. É mais um dia de trabalho no restaurante elegante da Zona Sul. Ela faz um café rápido na cozinha, distribui uma fatia de pão com manteiga e beija a mãe no rosto. Helena sorri, pega a bolsa de costura e diz para ela tomar cuidado. Luana responde com um beijo no rosto dela, ajeita o cabelo num rabo de cavalo e sai correndo. O táxi já espera na esquina. E no banco de trás ela sente o balanço da cidade, a correria das ruas, o cheiro intenso de café, de chão molhado, de gente que vai e vem. Ao chegar no restaurante, ela troca de uniforme, arruma o nome bordado, no peito direito, passa velozmente um pano limpando a mesa perto da entrada. Ainda nem terminou e aparece o chefe. Dá um sorriso rápido e joga as instruções do dia. Casa cheia, 3 reservas para grupo grande, 2 clientes VIP, cuidado redobrado com o garçom que veio de fora. Luana engole seco, dá conta disso, sem titubear porque ela precisa pagar as contas, ajudar em casa, comprar o remédio da mãe. Ela respira fundo e desce para o salão. Os clientes já começam a chegar. Casais, famílias, executivos, todos procurando lugar, procurando acolhimento. Naquela noite chique, Luana caminha de um lado para o outro, anota pedidos, leva água, pega pratos quentes, tenta não derrubar nada. Errar não é uma opção. Quando serve vinhos, chama pelo nome. Senhor Silva, Senhora Costa, turma do aniversário. E sorri, sorri, até os lábios cansarem. No balcão do bar, ela dá atenção a quem pede drinks, recheia taças, anota pedidos de uísque. Não é glamuroso, mas ela se orgulha do ritmo, do controle, do jeito no qual ela equilibra bandejas cheias de pratos. Lá fora, o sol vai embora e a luz do salão se acende, amarela, acolhedora. Os garçons se movem num balé. Cada passo conta. Luana observa de longe as pessoas bonitas, os vestidos finos, os ternos alinhados. Sente uma pontada de vontade de estar do outro lado, mas sacode a cabeça e continua. O atendimento continua intenso. A música é baixa, mas dá clima. Os pratos chegam. Comida cheirosa, conversa animada. Ela escuta risadas, brigas de casal, pedidos de sobremesa. Está sempre alerta. Garrafa caindo, prato quente, pão caindo no chão. Um cliente reclama de estar frio. Ela corre e pede para a cozinha. Outro quer trocar de prato. Ela troca sem reclamar. Depois ela suspira, encaixa a louça na pia e volta para o salão. No meio do turno, bate aquela fome atrasada, mas ela não esqueceu o almoço. Depois de 5 horas as pernas piscam, o corpo pede descanso. Luana já vê os relógios passando das 9 da noite. Ela continua firme, falando com educação, sinceridade, com jeito de quem entende a necessidade de quem paga pela experiência ali. Ela faz aquela repetição 1000 vezes. Bom dia, boa noite, com licença, por favor, obrigado. Cada obrigado é um degrau para pagar as contas, para ajudar a mãe. Lá pelas 10, um grupo grande entra. VIPs, mesas grandes, reservas caras. O chefe sussurra no ouvido dela. Você vai atender aquela mesa. Ela respira fundo. É a grande chance do dia. Vai coordenar tudo, ola de pressão. Ela organiza os pedidos, sugere pratos, recheia taças de vinho, anota detalhes. Sem cebola, 2 pescadas, uma carne mal passada, brinde com champanhe. Ela corre, voa, faz malabarismo com os pratos. De repente percebe que está sendo reconhecida por alguém bem vestido, elegante, olhar sério. Não tem hora, não tem descanso, a pressão sobe. E então lá está ele, um homem elegante, terno escuro, olhar tranquilo.
Ele a observa, ela finge não notar. Ela serve a entrada com firmeza, entrega o prato principal sem tropeços, faz o tempo de vinho perfeito. Ele pede uma taça de tinto fino, ela sorri, vai até o bar, pede, atende. Enquanto está ali, ela pensa na mãe, no quanto vale a pena toda essa correria. Volta com o vinho, encara o homem nos olhos e entrega a taça. Seu vinho, senhor. Ele assente, abre um meio sorriso. É um momento normal, mas pela primeira vez ela sente que algo mudou no ritmo das coisas, como se aquele instante anunciasse um evento importante. E era isso que estava por vir. Luana estava enxugando os copos atrás do balcão quando ouviu a porta abrir com aquele barulhinho suave, que só se ouve quando o restaurante está num momento mais calmo. Ainda era cedo, umas 7 da noite, e o movimento estava começando a pegar ritmo. Ela olhou de canto de olho sem dar muita importância, até que percebeu que o homem que acabava de entrar parecia diferente dos outros. Não era o tipo de cliente espalhafatoso, nem o exibido que entra falando alto ou chamando atenção. Ele caminhava devagar, olhando os detalhes do lugar, e isso fez com que Luana ficasse atenta. Alto, cabelo grisalho bem cortado, terno azul, escuro impecável, relógio brilhando no pulso. O jeito como ele andava dava para sentir que ele era acostumado a mandar. O tipo de pessoa que você percebe que tem dinheiro mesmo sem dizer nada. Ele parou perto da recepção e conversou rapidamente com a hostess. Em segundos, foi conduzido até uma das melhores mesas, aquela perto da janela que dava vista para a avenida. Normalmente só clientes fixos ou muito importantes sentavam ali. Luana estranhou que ninguém tivesse comentado sobre uma reserva daquele nível, mas não questionou. O chefe apareceu do nada, se aproximou dela e falou no ouvido bem rápido. Vai com calma com aquele ali, é alguém importante. Ela deu um leve aceno com a cabeça, respirou fundo e ajeitou o avental. Com o bloquinho na mão, ela foi até a mesa. O homem estava sentado sozinho tirando o celular do bolso, mas não parecia ansioso. Quando ela chegou perto, ele levantou os olhos e olhou direto para ela. Aqueles olhos tinham uma calma desconfortável, como se ele soubesse mais do que demonstrava. Luana deu seu melhor sorriso e perguntou o que ele gostaria de beber. Ele respondeu com uma voz grave e baixa, pedindo um vinho tinto específico que só gente que entende pede. Ela ficou surpresa, não só pelo pedido, mas pelo jeito educado, direto. Nenhum gesto exagerado, nenhuma tentativa de parecer mais do que era. Aquilo chamou a atenção dela. Ela anotou o pedido e foi buscar a bebida. Enquanto caminhava até o bar, não conseguia tirar da cabeça o olhar dele. Tinha algo naquele homem que deixava o ambiente mais silencioso. Quando voltou com o vinho, ele agradeceu com um aceno leve e voltou a olhar o menu. Ela se afastou e ficou observando de longe. O chefe cochichava com um dos garçons, e os dois pareciam nervosos. Era claro que o homem não era cliente comum. O restaurante estava acostumado com famosos, empresários, políticos, mas aquele ali tinha um jeito diferente. O tipo de pessoa que não precisa provar nada para ninguém. Minutos depois, ele chamou Luana novamente. Pediu o prato da casa sem firula, como se já soubesse o que queria. Agradeceu de novo sem sorrisos forçados. Enquanto esperava, ficou olhando pela janela, mexendo de leve na taça de vinho. Não usava aliança, mas no dedo da mão direita havia um anel grosso de ouro com uma pedra azul bem escura. Aquilo chamou a atenção de Luana de imediato. Tinha certeza de que já tinha visto aquele anel em algum lugar, mas não conseguiu lembrar onde. O jantar chegou. Ela serviu o prato com cuidado, e ele agradeceu mais uma vez do mesmo jeito contido. Comeu devagar, olhando ao redor de vez em quando, sem pressa, como quem tem tempo e gosta de observar tudo. O movimento do restaurante aumentava, e Luana precisava atender outras mesas, mas não parava de checar ele de canto de olho. Era como se aquele cliente trouxesse uma energia diferente para o lugar. Mesmo sem abrir a boca, parecia que dominava tudo ao redor. Enquanto ela anotava pedidos em outra mesa, um garçom mais novo se aproximou e perguntou quem era o cara do terno azul. Ela respondeu que não sabia, mas que era importante. O boato
Correu rápido entre os funcionários, mas ninguém se aproximava muito. Ele parecia preferir estar sozinho. De repente, ele levantou o braço com um gesto discreto. Luana voltou até a mesa, pronta para qualquer pedido. Mas ele não pediu nada. Só comentou que o vinho estava excelente e que o prato estava ainda melhor. Luana agradeceu e, por impulso, comentou que o anel dele era muito parecido com um que a mãe dela tinha. Na hora, o homem parou de mexer no garfo, virou a cabeça devagar e olhou bem nos olhos dela. O olhar dele, que até então era calmo e controlado, ficou mais pesado, como se algo tivesse despertado. Luana estranhou, mas ficou ali parada, esperando ele responder. Ele perguntou o nome da mãe dela, e a voz saiu num tom diferente, mais baixo, como se tivesse medo da resposta. Ela respondeu, meio sem entender o motivo da pergunta. Quando disse Helena, ele travou. Luana estava voltando do bar com um pedido nas mãos quando viu Arthur levantar a taça de vinho devagar, observando a luz vermelha do líquido contra a luz morna do restaurante. Foi nesse gesto simples que algo piscou bem na frente dos olhos dela. A pedra azul do anel dele refletiu a luz direto para a direção onde ela estava. Aquilo prendeu o olhar dela na hora. Não era só uma joia bonita. Era algo que fez o peito dela apertar. Ela sentiu uma coisa estranha no estômago, uma mistura de surpresa com uma pontada de lembrança. O anel era grande, dourado, com aquela pedra azul escura no centro, exatamente igual ao que sua mãe usava desde que ela era pequena. Ela ficou parada por alguns segundos, com a bandeja na mão, olhando aquilo como se não acreditasse. Não era parecido, era igual. Detalhe por detalhe. Ela lembrava bem porque já tinha pegado escondido quando era criança. E Helena sempre dizia que aquele anel era muito especial, que tinha ganhado de alguém muito importante. Mas nunca quis contar quem tinha dado. Sempre que Luana perguntava, ela desconversava, mudava de assunto. Dizia que era só uma lembrança velha e que não valia nada. Luana, mesmo sem insistir, sempre ficou com aquilo na cabeça. Arthur girou a taça devagar e apoiou a mão na mesa. O anel estava bem à vista. Luana respirou fundo, tomou coragem e se aproximou. Tinha uma dúvida crescendo dentro dela, como se aquele simples objeto pudesse abrir uma porta que sempre esteve fechada. Ela se aproximou, tentou manter o tom leve, como se fosse só um comentário qualquer, e soltou. Esse anel aí é muito parecido com um que minha mãe tem, igualzinho. Para falar a verdade, Arthur ergueu os olhos na mesma hora, parou de girar a taça, encostou as costas na cadeira e ficou olhando para ela. O silêncio que veio depois foi tão forte que parecia que tudo em volta tinha diminuído o volume. A música de fundo do restaurante, os talheres, as conversas, tudo pareceu sumir por uns segundos. Os olhos dele, que até então tinham aquele ar calmo e seguro, ficaram sérios. Ele franziu um pouco a testa como se estivesse tentando lembrar de algo, ou talvez reconhecendo alguma coisa no rosto dela. Como é o nome da sua mãe? Ele perguntou, devagar, com a voz mais baixa que antes. Luana não entendeu direito o motivo da pergunta, mas respondeu, sem pensar muito. Helena. Ela só viu os olhos dele se arregalarem por um segundo, como se tivesse levado um susto por dentro. Ele ficou olhando para ela sem piscar. Não respondeu nada. Não mexeu um músculo. Só ficou ali, imóvel, encarando. Luana começou a se sentir estranha. O que tinha naquele nome que tinha mexido tanto com ele? Arthur baixou os olhos para o anel, passou o dedo por cima da pedra azul, como se estivesse confirmando algo. Depois voltou a olhar para Luana. O rosto dele estava diferente. Parecia que ele tinha visto um fantasma. A expressão era de alguém que foi jogado anos no passado num segundo. Ela, sem saber o que fazer, deu um sorriso sem graça e disse que ia buscar a sobremesa. Ele não respondeu. Só assentiu com a cabeça e continuou ali, parado, encarando o nada. Luana foi até o balcão, mas o coração estava disparado. Era impossível aquilo ser só uma coincidência. O mesmo anel. A mesma reação ao nome da mãe. Aquilo não fazia sentido nenhum, mas ao mesmo tempo parecia fazer todo o sentido do mundo. Ela encostou no balcão,
Fechou os olhos por um segundo e tentou se acalmar. Mas a cabeça estava fervendo. Como aquele homem tinha um anel idêntico ao da mãe dela? Quem era ele, afinal? Do outro lado do salão, Arthur ainda estava sentado, com a mão no queixo, olhando para a mesa sem prestar atenção em nada. Ele estava lá fisicamente, mas era como se a mente dele tivesse ido embora. E Luana, ali do outro lado, sentia que alguma coisa tinha sido mexida, algo que nunca mais voltaria para o lugar. Luana tentou voltar para o trabalho como se nada tivesse acontecido, mas era impossível. O rosto de Arthur não saía da cabeça dela, aquele olhar travado depois que ela falou o nome da mãe. Tinha alguma coisa errada ali, ou melhor, alguma coisa estranhamente certa. Ela passou os minutos seguintes atendendo outras mesas no automático, pegando pedidos, entregando pratos, mas sem prestar muita atenção em nada. A mente dela estava presa naquele anel, naquele nome e naquela reação inesperada do cliente, da mesa da janela. Do lado de lá, Arthur também não parecia o mesmo. Ele mexia pouco na comida, olhava para os lados de forma distraída, como se procurasse alguma explicação. E vez ou outra, ele encarava Luana de longe. Não com desconfiança ou julgamento, mas como quem está tentando montar um quebra-cabeça. Na primeira chance que teve de passar por perto, Luana arriscou puxar assunto de novo. Não era o tipo de coisa que se faz com cliente daquele nível, ainda mais num restaurante sofisticado. Mas a curiosidade estava martelando forte demais. Ela parou do lado da mesa, com uma garrafa de água na mão, e fez de novo aquele comentário, como quem não quer nada. É sério mesmo, senhor. Esse anel aí é idêntico ao da minha mãe, ela usa o tempo todo, desde que eu era pequena. Arthur olhou para ela de novo. Dessa vez a expressão era mais controlada, mas ainda com aquele peso no olhar. Ele passou os dedos sobre o anel, girou a pedra azul de leve e respirou fundo. Ela ainda usa? A pergunta pegou Luana de surpresa. Era uma pergunta simples, mas o jeito que ele falou parecia cheio de significado. Ela assentiu com a cabeça. Usa sim, todo dia. Ela diz que é o único presente que nunca tirou do dedo. Arthur sorriu, mas foi um sorriso que durou pouco. Em seguida, apoiou os braços na mesa e ficou olhando direto para ela. Qual é o nome completo da sua mãe? Luana deu uma pausa. Não sabia se devia responder. Aquilo estava começando a ficar pessoal demais. Mas alguma coisa na voz dele fazia parecer que era importante. Helena Duarte. Por quê? Arthur congelou. O rosto dele ficou tenso de novo. Ele desviou o olhar por alguns segundos, depois voltou para ela. Parecia alguém que tinha levado um soco no estômago, mas não queria demonstrar. A voz saiu mais baixa agora. Você tem quantos anos? Luana estranhou a pergunta, mas respondeu sem pensar. 24. Arthur encostou nas costas da cadeira e ficou ali, parado, olhando para o teto. Levou um tempo até falar de novo. Helena Duarte. Morava na Tijuca? Costurava roupas? Luana arregalou os olhos. Ele sabia. Sabia tudo. Ela não tinha mencionado nada disso. Sim. Como você sabe disso? Arthur não respondeu de imediato. Parecia estar digerindo uma informação pesada, tentando encontrar as palavras certas. Até que ele falou, baixo, quase como se falasse com ele mesmo. Eu conheci a Helena. A gente teve um relacionamento. Muito tempo atrás. Luana não respondeu. Ficou ali parada, sentindo o coração bater forte no peito. O restaurante estava cheio, as pessoas rindo, os pratos chegando. Mas ela só conseguia prestar atenção naquele homem na frente dela e no que ele acabara de dizer. Arthur continuou. Ela sumiu. Um dia simplesmente desapareceu. Nunca mais ouvi falar. Eu procurei, tentei contato, mas ela nunca respondeu. Luana ficou em silêncio. A garganta começou a secar. Tinha algo muito estranho acontecendo ali. Nunca em 24 anos sua mãe mencionou nenhum homem chamado Arthur. Nunca falou em relacionamento importante. Nunca contou nada sobre um sumiço, uma separação, nada. Minha mãe nunca falou de você. Ela disse, com a voz pouco mais firme, quase sem perceber. Arthur apenas assentiu,
como se já esperasse por isso. Pegou um guardanapo, limpou os cantos da boca, apoiou os braços na mesa outra vez. E o seu pai? Você sabe quem é? Essa pergunta bateu fundo. Luana sentiu o rosto esquentar. Por um momento ela quis sair correndo dali, mas se controlou. Não, minha mãe nunca contou. Só disse que ele foi embora antes de eu nascer, nunca deu detalhes. Arthur suspirou. A expressão dele era de quem acabava de ouvir algo que confirmava tudo o que ele estava temendo. Ele mexeu no anel de novo. Ficou olhando para a peça como se ela guardasse todas as respostas que faltavam. Luana sentiu o coração apertar. Era muita coisa ao mesmo tempo. Aquilo não podia ser só coincidência. O mesmo anel, o nome da mãe, a idade dela batendo com o tempo do tal desaparecimento, o jeito como ele ficou ao ouvir o nome. Ela queria fazer 1000 perguntas, mas a cabeça estava uma bagunça. Precisava entender tudo direito. Precisava saber se aquilo era real ou só fruto de uma imaginação puxada pela curiosidade. Arthur olhou para ela mais uma vez, com uma expressão diferente agora. Era um olhar de quem está diante de uma possível verdade que ficou enterrada por muitos anos. Luana, né? Ela confirmou com a cabeça. Se você quiser, a gente pode conversar melhor depois do seu turno. Eu não quero atrapalhar seu trabalho, mas acho que a gente precisa conversar. Ela não respondeu de imediato. Estava zonza, perdida, com 1000 pensamentos batendo ao mesmo tempo. Só conseguiu balançar a cabeça devagar e sair dali. O prato da próxima mesa já estava chamando. Quando Luana disse o nome Helena, Arthur não conseguiu esconder. Foi como se tivesse levado um soco no meio do peito. O olhar dele ficou travado. O corpo inteiro enrijeceu e ele parou de mexer. Só ficou olhando para ela como se não estivesse acreditando no que tinha ouvido. Era como se aquele nome tivesse puxado ele para trás no tempo, como se tudo ao redor tivesse sumido, e só restasse aquela lembrança viva, dolorida, engasgada. Arthur não disse nada por alguns segundos. Tentava disfarçar, mas a mão dele tremia em cima da mesa. Passou os dedos pela borda do prato, depois levou até o rosto e cobriu a boca. Luana, em pé ali do lado, não sabia se tinha feito alguma besteira. Ficou sem graça, meio sem saber o que fazer. Mas a reação dele dizia tudo. Aquilo tinha mexido com ele de verdade. Ele ainda olhava para ela, mas não via ela. Via outra coisa, outra pessoa, outros anos. Helena. A mulher que ele nunca esqueceu, mesmo depois de tanto tempo. O nome dela voltou com força, com cheiro, com voz, com a risada que ele lembrava de madrugada quando ficava sozinho. Ele sussurrou o nome dela uma vez, bem baixinho, só para ele mesmo ouvir. Era como se estivesse confirmando que não era um delírio. Helena. Arthur passou a mão pelo rosto como se estivesse tentando acordar. Sentiu o coração bater mais forte, acelerado, como se tivesse voltado para o tempo em que os dois ficavam sentados na varanda do apartamento dela, falando da vida, dos planos, de tudo, que eles queriam viver juntos. Lembrou do jeito como ela prendia o cabelo com lápis, do cheiro de sabonete simples, do jeito direto de falar as coisas, sem enrolar. Helena era diferente. E tinha sumido de repente como se tivesse evaporado. Luana, vendo aquilo tudo, sentiu o clima pesar. Arthur não era mais o homem elegante e calmo que entrou no restaurante. Agora ele estava ali, quebrado por dentro, tentando juntar os pedaços de uma lembrança que tinha voltado sem avisar. Ela pensou em perguntar algo, mas segurou. Deu um passo para trás esperando ele falar. Ele levantou os olhos e encarou ela de novo. Agora o olhar era diferente. Tinha dor, tinha arrependimento, tinha surpresa e tinha dúvida. Desculpa. É que esse nome me pegou de jeito. Luana tentou sorrir, meio sem graça. É comum, né? Arthur balançou a cabeça. Não, não para mim. Ele encostou na cadeira de novo, respirou fundo, olhou pro anel no dedo. A mente dele estava longe, longe dali. Tão longe que ele quase esqueceu que estava num restaurante. Só voltou ao presente quando viu o chefe passando pelo salão. Arthur tentou recompor a postura. Ajeitou o paletó. Limpou o suor da testa com o guardanapo.
Mas era tarde. Ele tinha sido atingido por uma verdade que não esperava ver de novo. Luana ficou observando de longe, servindo outras mesas, mas sempre de olho nele. Era claro que aquele nome mexeu com algo profundo. Ela ainda não sabia o motivo, mas sentia que tinha tocado numa ferida aberta, uma ferida antiga. Arthur, por outro lado, tentava se controlar. Mexia no celular sem nem saber o que estava fazendo. Abriu o aplicativo de mensagens, olhou a lista de contatos e por um instante pareceu procurar por um nome que não estava lá há muito tempo. A cabeça dele estava a mil. Será que podia ser a mesma Helena? E se fosse? Será que ela tinha escondido dele uma filha por mais de 20 anos? Aquilo parecia absurdo, mas ao mesmo tempo fazia sentido. A idade da garota, o jeito de falar, os traços do rosto. Ele começou a reparar melhor, tentando achar ali alguma semelhança. E quanto mais olhava, mais ficava nervoso. Naquela noite, Arthur não terminou o prato. Também não pediu sobremesa. Bebeu o vinho quase todo sem perceber. Quando Luana voltou, para perguntar se estava tudo certo, ele apenas assentiu com a cabeça e disse que já ia pedir a conta. Mas antes de sair, tirou um cartão da carteira, escreveu um número atrás e entregou para ela. Se algum dia você quiser conversar sobre sua mãe ou qualquer outra coisa, me liga, por favor. Luana pegou o cartão sem entender direito. Ele olhou para ela uma última vez, com os olhos cheios de coisa não dita, se levantou da mesa e saiu do restaurante sem olhar para trás. Depois que Arthur saiu, Luana ficou com o cartão na mão como se fosse uma coisa quente. Não sabia se guardava, se rasgava, se jogava fora. Acabou colocando no bolso do avental, mas passou o resto do turno toda vez lembrando da cara dele. Na hora de ir embora, já era quase meia-noite. O restaurante tinha acalmado, a equipe já estava recolhendo as mesas e ela seguiu para o vestiário. Sentou no banco, tirou o tênis e ficou ali olhando para o nada. A cabeça girava. Pegou o celular, ficou com ele na mão, ligava e desligava a tela, sem parar. Pensou em mandar mensagem para a mãe, mas desistiu. Ela sabia que Helena ia perguntar o que houve só de ouvir a voz dela. No caminho para casa, dentro do ônibus quase vazio, com a janela aberta e o vento batendo forte, Luana pensou em tudo. No anel, no nome da mãe, na reação do cara, no jeito que ele segurou o guardanapo. Aquilo ficou martelando nela. Pensou em quando era pequena, nas vezes que perguntava para Helena quem era seu pai e recebia sempre a mesma resposta. Não interessa, filha. Você não precisa disso para viver. A mãe nunca gritava, mas também não deixava espaço para insistência. Era como bater em parede. Luana cresceu sem conhecer nada da outra metade dela, sem saber se tinha nariz de pai, se puxava o temperamento ou a risada de alguém que ela nunca viu. Helena era firme, fazia o papel de dois, resolvia tudo, mas nunca explicou nada. Ela lembrava bem de algumas cenas da infância, a mãe costurando até tarde da noite, com a máquina fazendo aquele barulho repetido. A linha acabando e ela improvisando com o que tinha. O cheiro do ferro de passar queimando o tecido. Luana estudava de tarde, ajudava em casa e às vezes ficava desenhando roupas enquanto a mãe cortava pano. As duas eram muito próximas, mas havia sempre essa lacuna entre elas. O assunto pai era proibido, e Luana já tinha aprendido a respeitar isso. Só que agora, depois daquilo tudo no restaurante, era como se o vazio tivesse ficado ainda mais barulhento. Ela precisava entender. Chegando em casa, abriu a porta devagar. A luz da cozinha estava acesa, e Helena estava sentada na mesa com um copo de chá pela metade. Nem parecia cansada, mas o olhar dela entregava que algo incomodava. Luana entrou, tirou o tênis, pegou um copo d'água e sentou do outro lado da mesa. As duas ficaram em silêncio por um tempo. Foi tudo bem lá? Helena perguntou, mexendo o chá com a colher. Foi. Um cliente me fez umas perguntas estranhas. Helena parou de mexer. Olhou devagar para a filha. Que tipo de perguntas? Sobre você. O silêncio voltou. Luana não queria forçar nada, mas também não aguentava mais ficar carregando esse peso sozinha. Mãe, você já teve um anel dourado com uma pedra azul?
Helena arregalou os olhos, mas fingiu não ter entendido. Um anel? Por quê? Porque hoje apareceu um homem lá no restaurante usando um igualzinho. Igual, mãe. E quando eu falei seu nome para ele, ele ficou branco, disse que te conheceu e perguntou da minha idade. Helena ficou em silêncio. O rosto dela não mostrava raiva nem surpresa. Era mais como um susto contido, um medo que estava guardado fazia tempo. Quem era esse homem? Ele se chama Arthur. E deixou um cartão. Disse que te conheceu há muitos anos e que você sumiu. Helena se levantou da mesa. Não falou nada. Foi até a pia, jogou o chá fora e ficou de costas, olhando pela janela. Luana ficou ali parada, esperando, mas sem saber se devia continuar. Então decidiu abrir o coração de vez. Eu nunca te cobrei nada, mãe. Nunca pressionei. Mas é difícil crescer sem saber de onde a gente veio, sem saber quem é o pai. Eu sempre me virei, e você sempre foi tudo pra mim. Mas eu tenho esse buraco aqui dentro, e ele tá doendo agora. Helena virou de volta. O rosto dela estava sério, mas os olhos brilhavam. Ela respirou fundo e voltou pra mesa, sentando de novo. Passou a mão pelo cabelo, olhou bem pra filha e falou: Eu sei, eu sabia que um dia isso ia acontecer. Luana só balançou a cabeça, esperando por mais. A mãe baixou os olhos e, quando voltou a falar, a voz estava mais suave. Eu te criei do jeito que consegui. Fiz o que achava certo. Não queria que você sofresse. Mas eu devia ter falado. Seu pai não é uma lembrança boa para mim. Ele era um homem que vivia cercado de coisas que me faziam mal. Poder, dinheiro demais, gente falsa. Eu fiquei com medo. Mas ele te amava? Luana perguntou, sem saber o motivo exato da pergunta. Helena pensou, levantou os olhos. Não sei, acho que sim. Mas o amor dele era pesado, entende? Aquele tipo de amor que vem com controle, com ciúme, com segredos. Eu fui embora porque achei que era o melhor. Achei que você ficaria melhor longe disso. Luana sentiu um aperto no peito. Parte dela entendia, mas outra parte queria saber mais. E ele sabe de mim? Sabia que você estava grávida? Não. Eu nunca contei. Achei que era o certo. Luana olhou para a mãe como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Aquela mulher forte, que sempre soube de tudo, agora parecia só uma pessoa tentando sobreviver. As escolhas que fez. E ela também era só uma filha querendo entender de onde veio. A noite já estava virando, e o restaurante começava a esvaziar. As mesas do fundo estavam quase todas limpas. Os garçons iam e vinham recolhendo pratos. Os copos de vidro tilintavam um pouco mais alto por causa do salão mais silencioso. Luana ainda sentia um peso esquisito no peito depois da conversa com Arthur. O clima entre os dois não tinha sido só estranho, tinha sido diferente. Um tipo de energia que não se sente todo dia. Quando ela voltou para verificar se ele queria sobremesa ou café, encontrou o lugar ainda ocupado, mas ele não parecia mais à vontade como antes. Arthur estava mexendo no celular, mas não prestava atenção na tela. O rosto dele estava sério, o queixo apoiado na mão, e os olhos perdidos num ponto da mesa que não existia. Luana parou ao lado dele com um bloquinho na mão, só por reflexo. Não ia anotar nada. Só queria entender se ele ainda precisava de alguma coisa. Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, ele levantou os olhos como se tivesse voltado do mundo onde a cabeça dele estava presa. Passou a mão pelo rosto como quem tentava se recompor e falou: "Me vê a conta, por favor." Ela só balançou a cabeça e foi direto ao caixa. Enquanto imprimia o papel, o garçom ao lado cochichou perguntando quem era o cara. Luana só respondeu com um olhar curto e virou de volta. Entregou a conta na mesa e se afastou. Ficou perto do balcão, mas sem olhar diretamente para ele. Por dentro, o coração ainda batia rápido. Era como se cada segundo depois daquela conversa tivesse ficado mais pesado. Arthur pegou a conta, leu com pressa e logo tirou a carteira do bolso do paletó. Colocou o cartão de crédito sobre o papel e esperou. Luana voltou, passou o cartão
na máquina, e enquanto isso ele puxou uma caneta preta da mochila de couro ao lado da cadeira. Escreveu alguma coisa atrás de um cartão de visita. A letra era firme, direta. Quando ela entregou a notinha, ele empurrou junto um envelope fino e o cartão. Disse baixinho: "Fica com isso. Se quiser me procurar, tá aí." Ela pegou os dois, objetos com um leve tremor nas mãos, sem saber direito o que responder. Antes que ela pensasse em agradecer ou perguntar qualquer coisa, Arthur se levantou com pressa. Olhou ao redor, ajeitou o paletó e saiu com passos largos, sem olhar para trás. A porta ainda estava balançando quando ela percebeu que ele tinha deixado uma gorjeta junto do envelope. Ela abriu discretamente e quase deixou cair da mão. 5 notas de R$100. 5. Aquilo era mais do que ela ganhava em uma semana inteira, de trabalho com gorjeta dividida. A mão dela começou a suar. Ela olhou de novo como se tivesse lido errado, mas não. Estavam ali. Novinhas, alinhadas, dobradas de forma organizada. O envelope cheirava a perfume caro. Luana ficou parada, meio zonza, olhando aquilo tudo. Sentiu que aquele dinheiro não era só uma gorjeta. Era um sinal. Uma espécie de mensagem silenciosa. Como se ele estivesse dizendo, desculpa, ou obrigado, ou talvez até, toma isso porque você merece muito mais do que imagina. Ela guardou o envelope no bolso do avental, olhou o cartão de visita com o nome gravado em dourado, Arthur M. Ribeiro. No verso de próprio punho, o número de telefone e uma frase: "Se quiser respostas, estou esperando." Era simples, mas mexia com ela como se fosse uma bomba pequena explodindo no fundo do peito. O chefe passou por perto e perguntou: "Como quem não quer nada? Ele era amigo seu?" Ela só balançou a cabeça sem abrir a boca. O chefe ficou observando, mas não insistiu. Talvez tenha achado melhor não se meter. Talvez só tenha entendido que aquilo não era coisa para se intrometer. Luana terminou o turno no automático, limpou as últimas mesas, fechou a caixa registradora, trocou de roupa, mas com a cabeça a mil. No ponto de ônibus, já com o uniforme guardado na mochila, ela tirou o cartão de novo e ficou olhando. Era só um pedaço de papel, mas agora parecia carregar uma tonelada de perguntas sem resposta. E no bolso do casaco as notas de 100 ainda pareciam pesar, como se tivessem vida própria. Luana demorou para dormir naquela noite. Ficou se virando na cama, ouvindo o barulho dos carros passando na rua, os grilos no quintal, o som da mãe tossindo baixinho no quarto ao lado. A cabeça não desligava. O rosto de Arthur vinha toda hora. O olhar dele, a reação quando ela falou o nome da mãe, as perguntas que fez, e o dinheiro no bolso. Aquilo tudo parecia grande demais para ser só coincidência. Na manhã seguinte, ela acordou antes do despertador. Levantou devagar, olhou para a luz fraca entrando pela fresta da cortina e foi para a cozinha. Fez o café, colocou 2 fatias de pão na frigideira com um pouco de manteiga e deixou o cheiro espalhar pela casa. Quando Helena apareceu, ainda de pijama, cabelo preso com grampo, rosto meio amassado de sono, Luana já estava sentada à mesa. A mãe se aproximou, deu bom dia com voz rouca, sentou e começou a mexer no café. Só então Luana decidiu abrir o jogo. "Mãe, posso te perguntar uma coisa?" Helena ergueu os olhos devagar, desconfiada. "Pode." "Ontem no restaurante apareceu um homem, chamava Arthur. Arthur Ribeiro." Ela nem terminou de dizer o sobrenome e Helena congelou. A colher, que estava girando dentro da xícara, parou no ar. Os olhos dela ficaram sérios num segundo. Ela olhou direto para a filha, mas não disse nada. Só ficou ali como se tivesse levado um susto forte. "Você conhece ele, né?" Luana perguntou com a voz baixa, como se tivesse medo da resposta. Helena largou a colher dentro da xícara e apoiou os braços na mesa. Os dedos apertaram a borda da toalha e os olhos dela ficaram úmidos. Mas não chorava. Era um tipo de emoção diferente, presa, como se estivesse guardando algo que lutava para sair. "Ele falou com você?" "Falou. Me reconheceu, ou reconheceu o seu nome.
Ficou branco. Parecia em choque. Helena balançou a cabeça, devagar. Depois passou a mão no rosto, como quem queria apagar um filme que estava voltando. A respiração ficou pesada. Filha, eu preciso que você fique longe dele. Luana piscou surpresa. Não esperava uma resposta tão direta, tão seca. Mas por quê? Ele falou de você com carinho. Disse que você sumiu de repente. Porque eu sumi mesmo. Porque eu tive que sumir. Mas mãe, não, Luana. Eu não quero ele perto de você. Nem perto da nossa vida. O silêncio tomou a cozinha. Só o barulho do café esfriando dentro da xícara preenchia o ar. Luana sentiu a raiva subir devagar. Ela já tinha aprendido a respeitar os limites da mãe, mas agora não dava mais. Era como se ela estivesse presa dentro de um buraco que nem sabia que existia. Precisava entender. Precisava saber quem era Arthur, o que aconteceu e por que aquele nome fazia Helena tremer. Você precisa me contar, mãe. Eu sou adulta. Tenho o direito de saber. Quem ele é? Por que você fugiu dele? Helena levantou. Deu alguns passos pela cozinha, parou em frente à janela. Ficou ali olhando para a rua, mas sem ver nada. Ele era meu namorado. A gente ia casar. Luana não esperava por isso. A informação bateu forte. Casar? Ela nunca soube que a mãe tinha estado tão próxima disso com alguém. Helena continuou sem virar o rosto. Mas ele não era quem eu achava que era. Tinha coisas demais ao redor dele. Gente esquisita, negócios que eu não entendia. Um mundo onde eu não me encaixava. Fiquei com medo. Medo de ser engolida por aquilo. Mas você o amava? Helena virou de frente, e dessa vez os olhos estavam cheios d'água. Amava. Muito. Mas o amor não é tudo, Luana. Às vezes amar machuca. Às vezes amar é ficar sem ar. E eu tava ficando sem ar. Luana abaixou a cabeça. Sentia um nó se formar no peito. Não sabia o que doía mais. A dor, tamanho ou o vazio dentro dela mesma. O silêncio voltou e Helena se aproximou. Sentou de novo, pegou a mão da filha com firmeza. Você foi a única coisa boa que ficou disso tudo. E eu fiz de tudo para te proteger. Mas agora tá tudo voltando, né? Luana assentiu com a cabeça devagar. Ele acha que pode ser meu pai. Helena fechou os olhos, respirou fundo e soltou o ar bem devagar. Talvez seja, mas isso não muda nada. Ele não esteve aqui. Quem te criou fui eu. Luana sentiu os olhos encherem, mas segurou. Ela sabia que a mãe tinha feito tudo sozinha, que tinha dado tudo o que pôde, mas não podia fingir que não queria saber a verdade. E se ele quiser fazer parte da minha vida agora? Helena soltou a mão dela e se levantou de novo. Agora, o rosto estava mais firme. O medo tinha virado raiva. Ele teve a chance dele. Se ele quiser aparecer agora, que aguente as consequências. Luana olhou para a mãe, e no fundo dos olhos dela viu mais do que raiva. Viu dor. Viu mágoa. Viu uma história que nunca foi contada inteira. Mas ali naquela manhã alguma coisa já tinha mudado. E não tinha mais volta. Luana ficou com aquilo preso na garganta o dia inteiro. Tinha voltado do trabalho mais cedo, mas não conseguiu relaxar nem por um segundo. Helena saiu para uma encomenda no bairro vizinho e avisou que ia demorar. Era a deixa perfeita, mas mesmo assim, Luana hesitou. Ficou sentada no sofá da sala com o celular na mão e o cartão de Arthur no colo. Olhava para o número escrito à caneta e sentia o coração bater no pescoço. Parte dela dizia para obedecer à mãe, deixar aquilo para lá, não mexer no passado. Mas a outra parte, a que sempre viveu com perguntas sem resposta, gritava alto. Ela andava pela casa como se estivesse procurando coragem nos móveis, nos quadros da parede, nos potes de tempero da cozinha. Foi até o quarto, sentou na beira da cama e encarou a tela do celular de novo. Era só um toque, só uma ligação. 5 segundos, e tudo podia mudar. Mas também podia bagunçar ainda mais. O estômago revirava. Pensou no que a mãe diria se soubesse. Helena tinha sido clara. Queria a distância daquele homem. Mas e se ele fosse mesmo o pai dela? E se ele tivesse uma verdade que a mãe nunca contou?
Luana fechou os olhos, respirou fundo e discou o número devagar. Cada dígito parecia mais pesado que o anterior. Apertou o botão verde e levou o celular ao ouvido. O coração disparou. Um toque. 2, 3. No quarto toque, ele atendeu. Alô? Era a voz dele. Igualzinha à do restaurante. Calma, grave, firme. Mas agora soava diferente. Mais próxima, mais real. Luana gaguejou um pouco antes de responder. Oi, aqui é a Luana, a garçonete. Um silêncio curto. Depois ele respondeu. Oi, Luana. Eu tava esperando sua ligação. Ela ficou sem saber o que dizer. Só respirou fundo. Minha mãe saiu. Eu só posso falar por pouco tempo. Arthur não insistiu. A voz dele ficou ainda mais cuidadosa. Tudo bem. Eu só queria saber se você tá bem. Depois daquele dia, eu fiquei pensando muito. Eu tô. Mas confusa. Eu imagino. E sua mãe? Ela ficou mal. Quando falei seu nome, ela pediu pra eu não te procurar. Disse que você não devia se aproximar. Do outro lado da linha, Arthur demorou alguns segundos para responder. Quando falou, a voz estava mais baixa. Eu esperava por isso, mas doeu, porque eu nunca soube o motivo. Ela sumiu, nunca mais falou comigo. Ela disse que teve medo, que o mundo em volta de você era pesado demais. Arthur soltou um suspiro, e Luana ouviu claramente. Talvez ela tenha razão. Mas eu mudei. Eu fui outro cara por muito tempo. Hoje, não sou mais aquele homem. E se ela tivesse falado que estava grávida, eu teria feito tudo diferente. Luana apertou o celular contra o ouvido. Aquilo doía de ouvir, mas ao mesmo tempo era o que ela queria saber. Você acha que pode ser meu pai? Arthur demorou. Parecia estar escolhendo cada palavra com cuidado. Luana, eu acho que é possível. As datas batem. O jeito que você olhou para mim. Você tem algo da sua mãe no rosto. E eu nunca soube que ela estava esperando um filho. Luana fechou os olhos. Era como se uma onda tivesse batido dentro dela. Eu cresci sem saber nada sobre isso. Ela nunca contou. E agora tudo tá vindo à tona de um jeito que eu não sei lidar. Você não tá sozinha. Eu tô aqui. E se você quiser, a gente pode fazer um teste, só para tirar essa dúvida do caminho. Luana ficou em silêncio, por alguns segundos. Pensava no que significava fazer aquilo escondida da mãe. Mas também pensava que talvez fosse a única chance de saber quem ela realmente era. Se eu topar, como a gente faz isso? Eu posso marcar com um laboratório particular. Ninguém precisa saber. Você só vai até lá, faz o exame e em alguns dias temos a resposta. Simples assim. Ela engoliu em seco. Tá. Me manda o endereço. Eu vou mandar. Mas Luana, isso não precisa ser um peso. Eu só quero a verdade. O que vier depois, a gente resolve. Ela desligou a ligação com as mãos tremendo. O corpo dela parecia leve e pesado ao mesmo tempo. Guardou o celular no bolso e ficou sentada ali, na beira da cama, ouvindo os próprios pensamentos. Pouco tempo depois chegou a mensagem com o endereço do laboratório. Simples, direto, no centro da cidade. Ela sabia que estava cruzando uma linha, mas também sabia que não tinha mais como voltar. Logo depois que Luana desligou, ela voltou a olhar. A mensagem com o endereço do laboratório. Guardou o celular e respirou fundo, ainda tremendo. No dia seguinte, ela arrumou o cabelo, colocou uma roupa fresca, tomou café e saiu antes que a mãe percebesse. Ela ficou pensando em Arthur o caminho todo. Será que ele realmente foi diferente? Será que a mãe esqueceu o amor que sentiu? Ela chegou ao consultório, fez o exame, ficou lá por uns 30 minutos. Depois voltou para casa sem falar nada para ninguém. À noite, quando estava pronta para dormir, o celular vibrou. Era Arthur. Oi, Luana. Obrigado por ter ido hoje. Ela sentiu o coração dar um pulo. Eu só fiz o que precisava. Eu converso com você amanhã, se estiver tudo bem. Ela dormiu mal. Acordou várias vezes pensando no motivo de ter feito aquilo.
No outro dia, depois de sair do trabalho, ela viu a mensagem esperando. Era importante para mim te contar algo sobre sua mãe. Você pode me ouvir agora? Luana sentiu a mão suar, mas não hesitou. Posso sim, ele ligou na hora. Eu e sua mãe. A gente se conheceu na faculdade. A gente era muito jovens. Estudávamos administração. Foi rápido, intenso. Passamos finais de semana na casa dela, viajávamos juntos. Nos beijávamos no carro, na Praça Sáenz Penha, no bar da faculdade. Ela era brilhante. Falava sem filtro, fazia questão de mostrar quem era. Luana ouviu cada palavra com atenção. Não tinha ouvido nada parecido antes. A gente foi noivo. Planejamos o futuro. Eles iam pagar a festa. Eu já tinha procurado lugares. Até me arrisquei a pedir o anel. Aquela joia veio depois disso, era meu presente para ela. Eu trabalhava naquela época, economizava para impressionar seu pai. E ele adorou o plano. Só que a voz dele vacilou por um momento. Só que quanto mais perto a gente ficava de nos casar, mais coisas eu via. A vida dele, os negócios que ele tinha eram estranhos. Havia pessoas em volta envelhecidas sempre falando por ele. Ele tinha influência no governo. Tinha gente poderosa ligada a ele, que não via com bons olhos sua mãe, que achava ela era um empecilho. Luana ficou em silêncio, quase esquecendo que estava segurando o celular. Foi nesse instante que as discussões começaram. Ele queria controlar quem ela podia ver, onde ela podia ir, até que ela vestisse. Parecia um jogo de poder. Ela se cansou, e eu me senti sufocado junto. Ela apertou os olhos, sabia que era sério. Então a gente brigou. Ela chorou, gritou, falou que me largaria se eu continuasse ali. E eu tive medo. Tinha medo de perder ela, medo do que minha família fosse fazer, medo do que o mundo dele faria comigo. Então, eu deixei ela ir. Saí da vida levando esse anel no dedo até hoje, sempre guardando a imagem dela. Ele fez uma pausa. Não foi justo. Nunca foi. Quando ela sumiu, eu pensei que ela estava protegendo a mim também. E depois eu me vi meio perdido, com uma vida engessada. Eu me arrependo de ter deixado tudo escapar. Luana sentiu a voz dele, pesada de culpa e saudade. Era real. Eu queria te contar isso antes, mas achei que podia estragar tudo. Achei que podia machucar vocês duas ainda mais. Você machucou de novo agora, mas talvez seja só o começo. Sei, e queria te pedir desculpas pela dor que essa história causou, pelas escolhas erradas, pelas palavras que ficaram por dizer. Luana esteve quase chorando. Aquele homem que falava pelos fones era meio estranho, mas agora era um homem sincero, que deixava a história desabrochar. Eu agradeço por falar. Queria saber mais. O que aconteceu com ela depois de vocês romperem? A voz dele ficou tensa de novo. Ela saiu do Rio. Foi para Minas com uma bolsa de costura pequena. Decidiu recomeçar. Eu tentei seguir com minha vida, mas nunca consegui. Eu fiz fortuna, mas nada fazia sentido. Hoje eu quero te pedir algo. Se você topar depois que receber o resultado do exame, a gente se encontra. Eu te conto tudo, sem segredos. Luana engoliu em seco. Era muita coisa, tinha espaço para conversa, para mágoas, para quem sabe cura. Tá, eu topo conversar. Mas acorde antes. Combinação feita. Boa noite, Luana. Ela desligou. Ficou, pensativa, olhando o teto escuro. O coração ainda doía, mas tinha uma luz diferente, algo que poderia mudar tudo. A partir dali, o caminho era ela decidir se queria escutar toda a verdade, sem medo, e se fosse esse o momento de resgatar pedaços do passado para reescrever o futuro. Luana acordou antes mesmo do despertador tocar. Ainda estava escuro lá fora, mas o coração dela já batia acelerado. Tinha dormido pouco e mal, girando de um lado para o outro na cama, repassando 1000 vezes a conversa com Arthur, aquela história de noivado, do anel, da fuga de Helena. Tudo ecoava na cabeça dela como um filme mal editado. Faltavam cenas, faltavam respostas, faltava entender onde ela se encaixava nisso tudo. Levantou devagar, foi até a cozinha, passou,
O café no silêncio da casa. O barulho da água quente misturando com o pó foi a única coisa que fez ela se sentir minimamente no presente. Enquanto o café coava, ela pegou o celular e abriu a calculadora. A conversa com Arthur não saía da cabeça. Ele tinha dito que o noivado aconteceu há cerca de 25 anos e que Helena sumiu pouco depois disso. Luana mordeu o lábio inferior. Ela tinha 24 anos, nascida em outubro. Se a mãe tivesse engravidado logo depois de fugir, a conta fechava certinho. Ela digitou os anos no celular. Fez de novo. E de novo. A cada vez o mesmo resultado. Ela ficou ali parada, encarando a tela como se a data fosse mudar sozinha. Mas não mudava. A possibilidade estava gritando bem na frente dela. Ela podia ser filha de Arthur. E a mãe nunca contou. De propósito. Escondeu. Cortou o homem da vida dela como se ele nunca tivesse existido. O coração apertou. Era isso que doía mais. Ter crescido sentindo falta de algo, sem saber exatamente o que, e agora descobrir que talvez aquele vazio tivesse nome e rosto. Luana pegou o celular e abriu uma pasta antiga com as poucas fotos da infância. A maioria era dela com a mãe. Algumas sozinhas, outras nas festas da escola, uma ou outra com vizinhas. Mas nenhuma com algum homem que pudesse ter sido pai. Nenhum nome, nenhum rosto. Só silêncio. Foi aí que ela lembrou de uma caixa. Uma caixinha velha que Helena guardava no fundo do armário, trancada com uma fita grossa. A mãe sempre dizia que eram coisas do passado, que não tinham valor. Luana nunca teve coragem de fuçar, mas agora parecia que aquela caixa podia ter a chave de tudo. Esperou Helena sair para resolver uma entrega. Assim que escutou o portão bater, correu para o quarto da mãe. Abriu o guarda-roupa, puxou as roupas de lado e lá estava a caixa. Pegou com cuidado, levou para a própria cama e ficou ali olhando por alguns segundos antes de abrir. O coração parecia um tambor dentro do peito. Respirou fundo e soltou devagar. Dentro tinha algumas cartas amareladas, fotos antigas, um bilhete dobrado, uma flor seca prensada entre 2 papéis. Luana pegou as fotos primeiro. Em uma delas, Helena bem mais nova, de vestido branco, sorrindo, ao lado de um homem que parecia muito com Arthur. Era ele, mais novo, cabelo mais escuro, sem rugas, mas o mesmo olhar. Ela virou a foto e leu atrás. Ubatuba, 2000. Ela fechou os olhos. Aquilo confirmava tudo. Estavam juntos. Eram um casal, de verdade. Pegou as cartas. Trechos de amor, escritos com caneta azul, do tipo que não se vê mais. Em uma delas ele escrevia: "Se você um dia quiser ir embora, leve só o que for seu, mas deixa pelo menos o nosso amor aqui. Não leva tudo de mim." Luana sentiu os olhos encherem. Estava lendo uma parte da mãe que ela nunca conheceu. Uma mulher apaixonada, dividida entre amar e fugir. Uma Helena que não era só mãe, mas também filha, namorada, mulher que sofreu calada. No fundo da caixa, encontrou um exame de gravidez, amarelado com a data escrita à caneta. 06 de fevereiro de 2001. Ela nasceu em outubro. Fez as contas de novo. 9 meses. Tudo batia. Tudo. A sensação foi tão forte que ela precisou se sentar no chão. A cabeça rodava. Era como se a vida toda tivesse mudado num clique. Ela podia ter crescido com o pai por perto. Podia ter conhecido uma família. Mas a mãe escolheu esconder. Escolheu proteger? Talvez. Mas também escolheu cortar pela raiz algo que fazia parte de quem Luana era. Ela ficou ali sentada, com as fotos no colo, os olhos cheios de perguntas, o peito explodindo. A vontade de ligar para Arthur na mesma hora foi grande. Mas ela sabia que precisava respirar primeiro, pensar com calma, entender que, dali em diante, tudo o que viesse precisava ser decidido por ela. E mais ninguém. Aquela manhã começou diferente, na casa de Arthur. Ele estava sentado à mesa da varanda, com uma xícara de café que já esfriava na mão, olhando pro nada. O rosto sério, as olheiras fundas, a barba por fazer.
A cabeça dele ainda estava presa na conversa com Luana e no exame de DNA. Aquilo mexia com ele de um jeito que não sabia explicar. Era como se parte da vida dele que ele achava enterrada tivesse levantado do chão. Enquanto isso, lá dentro, Vera terminava de se arrumar. Ela vinha de salto alto, o barulho seco tocando no mármore da casa que ela fazia questão de manter, impecável. Usava um vestido justo, um colar caro no pescoço, o cabelo escovado com perfeição e o perfume que deixava rastro em todos os cômodos. Quando entrou na varanda, parou atrás de Arthur sem dizer nada. Só ficou observando ele por alguns segundos. Depois puxou a cadeira e sentou de frente, cruzando as pernas devagar. Você saiu ontem à noite sem avisar. Voltou tarde. Esqueceu que tem uma esposa? Arthur continuou olhando para frente, a xícara entre os dedos. Não respondeu de cara. Vera inclinou o corpo, com os olhos fixos nele. Arthur, eu fui jantar, precisava pensar. Pensar no quê? Em quem? O silêncio dele incomodava mais do que qualquer resposta. Vera já estava acostumada com o jeito dele, mas naquele dia tinha algo diferente. Ele não parecia só distante. Parecia preocupado, tenso, e isso a deixava em alerta. É sobre negócios? Ou é sobre aquela tal Helena? O nome fez Arthur levantar o olhar. Pela primeira vez, os olhos dele encararam os dela. Vera sorriu de canto. Um sorriso de quem já sabia a resposta. Então é isso. Ela voltou, né? Ou você que resolveu desenterrar esse fantasma? Ela nunca sumiu. Quem sumiu fui eu. Você ainda se culpa, é isso? Arthur não respondeu. Só largou a xícara na mesa e se levantou. Andou até a beira da varanda, olhou para o jardim como se fosse buscar alguma paz lá fora. Mas Vera se levantou logo em seguida e foi atrás. Você achou ela? Fala a verdade. Eu conheci a filha dela. Filha? Ela tem 24 anos. Vera arregalou os olhos, mas logo disfarçou. Fechou a expressão e cruzou os braços. Você tá achando que é sua filha? Arthur deu de ombros com o olhar firme. Talvez seja. Você fez o exame? Ela fez. Vera ficou em silêncio, mas o olhar dela mudou. Por dentro, algo queimava. Ela conhecia Arthur como ninguém. Sabia que ele não era de se prender ao passado à toa. Se ele estava falando da filha de Helena, era porque aquilo significava alguma coisa. E ela também sabia que, se aquela menina fosse mesmo filha dele, tudo poderia mudar. Até a posição dela na vida dele. Essa garota, como ela é? Trabalha como garçonete. Cuida da mãe, é firme, tem o jeito da Helena. O nome da outra mulher voltou a cortar Vera como faca. Ela forçou um sorriso. Bonita, imagino. Arthur não respondeu. Vera então se aproximou, falando baixo, mas com veneno. Você tem uma vida aqui. Eu sou sua esposa. Tudo que a gente construiu, toda a imagem, toda a segurança, você vai jogar fora por causa de uma garota que apareceu agora dizendo ser sua filha? Eu só quero a verdade. Só isso. Mentira. Você quer consertar uma culpa que é só sua. Mas cuidado, Arthur, porque se você abrir essa porta, ela não fecha mais. Arthur virou de costas. Sabia que o que Vera estava dizendo fazia parte de um jogo. Ela sempre foi boa nisso. Controladora, estratégica, firme. Era o tipo de mulher que fazia de tudo para manter as coisas sob o controle dela. E agora, pela primeira vez em anos, ela estava sentindo o chão balançar. Você tá com medo de quê, Vera? De você esquecer quem você é. Arthur a olhou com frieza. Talvez eu esteja começando a lembrar. Vera apertou os lábios. Não era uma mulher fácil de derrubar. Ela sabia o poder que tinha. Mas agora, com essa história voltando do passado, ela teria que agir. Rápido. Naquela noite, enquanto Arthur dormia no escritório com papéis antigos em cima da mesa, Vera estava no quarto dela, sentada na cama, com o celular na mão. Abriu o laptop, digitou o nome de Luana no buscador e começou a vasculhar. Achou fotos da menina no perfil do restaurante. Encontrou um vídeo dela num aniversário infantil,
Uma postagem da Helena costurando um vestido num grupo de bairro. E quanto mais lia, mais crescia a vontade de arrancar aquilo pela raiz. A antagonista estava pronta. Vera não ia perder o que construiu. E se tivesse que derrubar Helena e Luana de novo, ela faria. Sem pensar duas vezes. Era uma tarde abafada. O ventilador da sala girava preguiçoso, fazendo mais barulho do que vento. Luana tinha acabado de chegar do trabalho, tirado os sapatos e deitado no sofá com o celular na mão. Tava ali, pensando se devia ou não mandar mensagem para Arthur, quando ouviu a voz da mãe vindo da cozinha. Luana. Era só o nome, mas veio num tom que ela reconhecia. Era aquele tom que vinha antes de uma bronca ou de uma conversa séria. Ela levantou devagar, ainda sem imaginar o que estava por vir. Helena apareceu na porta da sala com um papel na mão. Os olhos estavam apertados, a boca fechada num traço duro. Luana gelou. É isso aqui o que eu tô pensando que é? Ela reconheceu o papel na hora. Era a guia do laboratório, aquela que veio dobrada junto com a confirmação do exame. Ela jurava que tinha jogado fora, ou escondido bem. Mas ali estava na mão da mãe, exposto. Mãe, não é o que você tá pensando. Você fez um teste de DNA com ele? A voz de Helena saiu num tom baixo, mas cada palavra tinha o peso de um grito. Luana ficou sem saber o que responder. A cabeça parecia que tinha virado um tambor vazio. Eu precisava saber. Helena avançou 2 passos. Você precisava me trair? Não é traição, mãe. Eu só queria entender quem eu sou. Você é minha filha. Isso basta. Mas e se não bastar para mim? A frase saiu sem filtro. Doeu nos 2 lados. Helena virou o rosto por um segundo, como se tivesse levado uma bofetada. Depois respirou fundo, passou a mão no cabelo e encarou a filha de novo. Você não tem ideia do que esse homem pode fazer, do que ele é capaz. Mas você também nunca me deu essa chance de saber. Porque eu queria te proteger. E me esconder, me fazer crescer com um buraco no peito, achando que pai era uma coisa distante e quase inventada? Mãe, eu tenho 24 anos. Eu não sou mais criança. Eu merecia saber. Helena baixou os olhos. A mão que segurava o papel tremia levemente. Ela andou até a mesa, largou o papel ali como se fosse algo sujo, voltou a encarar a filha com os olhos brilhando. E se esse exame disser que ele é seu pai, o que você vai fazer? Vai para a casa dele? Vai viver uma vida que você não conhece? Eu não sei. Mas eu quero poder decidir isso por mim. Você não entende, Luana. Aquilo tudo, aquele mundo, eu fugi de lá porque me fazia mal. Eu achava que estava grávida e não conseguia respirar sabendo que você podia crescer naquele meio. Eu estava sozinha, desesperada e escolhi o que achei certo. Luana sentiu a garganta apertar. Era difícil ouvir isso porque também era verdade. Mas ao mesmo tempo ela queria tanto, só entender de onde vinha. Porque doía tanto não saber. Você não é culpada. Eu não tô brava por tudo o que você fez. Eu só tô cansada de viver sem saber o que aconteceu comigo antes mesmo de eu nascer. Helena se aproximou. Tocou no braço da filha com uma delicadeza que ela não via há dias. A raiva tinha dado lugar ao cansaço, à tristeza. Filha, eu tenho medo de perder você. Luana pegou a mão da mãe e apertou. Você nunca vai me perder. Mas agora eu preciso entender quem mais eu sou. Não para te deixar, mas para conseguir continuar. As duas ficaram ali em silêncio, com a TV ligada sem som, o ventilador rodando devagar e o ar pesado de tudo que ainda estava por vir. Nada mais seria como antes. Arthur estava sentado no sofá da sala com o celular na mão, olhando para a tela como se o tempo tivesse parado. Já fazia alguns minutos desde que Luana tinha mandado a mensagem pedindo para conversar pessoalmente. Ele sabia que esse momento ia chegar. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que falar das coisas que passou anos tentando deixar para trás. Se levantou devagar, andou até o espelho do corredor, ajeitou o cabelo
e olhou para a própria cara como quem se preparava para um tipo de julgamento. O encontro foi marcado num café discreto do centro, longe do restaurante e longe da casa dele. Arthur chegou primeiro, sentou na mesa do fundo, pediu um café preto e ficou esperando. Quando Luana entrou, ele levantou de leve, deu um sorriso curto, mas ela estava séria. Sentou de frente para ele, colocou a bolsa no colo e cruzou os braços. Minha mãe me contou algumas coisas. Arthur ficou quieto. Esperou. Ela disse que você era envolvido com gente perigosa, que vivia cercado de negócios estranhos, que ela teve medo por mim e por ela. Ele respirou fundo, se encostou na cadeira e olhou nos olhos dela. Eu sabia que isso ia voltar. E vou te contar tudo. Do meu jeito, sem mentira. Luana não respondeu, só esperou. Naquela época, eu trabalhava com meu irmão. A gente tinha uma empresa de investimentos. Só que ele fazia coisas por fora que eu não sabia. Esquemas, lavagem, nome sujo com gente pesada. Arthur passou a mão no rosto, como se limpasse um peso. Quando eu descobri, já estava dentro demais. Já tinha meu nome ligado a tudo. E foi aí que sua mãe começou a perceber. Ela nunca foi boba. Sabia olhar nos olhos. Sabia quando tinha sujeira. Ele fez uma pausa. Ela me perguntou. Eu neguei. Não porque queria mentir, mas porque estava com vergonha, com medo de perder ela. Só que ela sabia. E um dia, ela foi embora, sem aviso, sem carta, só sumiu. Luana apertou os lábios. E você nunca tentou encontrá-la? Claro que tentei. Liguei, procurei na casa da tia dela, perguntei para amigas. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido do mundo. E eu fiquei com a culpa. Ela abaixou o olhar. Arthur continuou. Eu nunca fui bandido, Luana. Nunca coloquei um centavo sujo no meu bolso. Mas errei sim. Errei em ter ficado calado. Em não ter te conhecido antes. Em ter deixado seu tio, o meu irmão, usar meu nome. E o que aconteceu com ele? Tá preso. Há anos. Foi ele que limpou as contas da empresa, usou minha assinatura em contratos falsos, inventou histórias sobre mim. Quando a polícia bateu na nossa porta, eu mostrei tudo. Me limpei, mas já era tarde. Sua mãe já tinha ido. Luana segurava, o ar nos pulmões. As palavras batiam forte. E você nunca teve certeza se ela estava grávida? Não, nunca. Ela não falou nada. E quando sumiu, fiquei sem saber se era por mim ou por outra coisa. Arthur se inclinou para frente, mais próximo. Eu tô te dizendo isso agora porque você merece saber. E porque eu não quero que você cresça acreditando numa versão de mim que não é real. Ela respirou fundo. Os olhos começaram a arder, mas não chorou. Eu só quero a verdade. Eu também. Por isso aceitei o teste. Se o exame confirmar, eu quero fazer parte da sua vida. Do jeito que você quiser. Não como herói, mas como alguém que quer reparar um pedaço da história. O silêncio que veio depois foi denso, genuíno. Luana olhou pela janela tentando entender tudo aquilo. Era muita coisa para um encontro só. Mas ali, naquele momento, ela viu que Arthur não fugia das palavras. Ele estava ali, inteiro, disposto a encarar o que fosse. A notificação apareceu na tela do celular de Luana no fim da tarde, enquanto ela guardava os copos no armário da cozinha. O som foi discreto, mas o coração dela disparou na mesma hora. Parou o que estava fazendo e pegou o aparelho com as mãos suadas. Era uma mensagem do laboratório. Resultado disponível. Acesse com sua senha. Na hora, ela sentiu o corpo inteiro gelar. Respirou fundo, andou devagar até o quarto e sentou, na beira da cama. Estava sozinha. Helena tinha saído para resolver umas coisas. O momento era só dela. Abriu o e-mail com os dedos trêmulos. O link estava lá. Clicou. A página demorou para carregar. Era como se o mundo estivesse prendendo o fôlego junto com ela. Digitou a senha e esperou. Quando a tela finalmente apareceu, os olhos dela foram direto para a frase que confirmava tudo. Compatibilidade genética. 99,98%. Relação parental confirmada. Luana não conseguiu pensar em mais nada.
A cabeça ficou vazia. O coração batia tão alto que parecia o único som do mundo. Deixou o celular cair devagar no colo e ficou ali, olhando para o chão, com as mãos cobrindo a boca. Uma lágrima escorreu. Não era só emoção, era um tipo de susto calmo. Uma certeza que vinha junto com dor, com alívio, com um mundo novo se abrindo bem na frente dela. Ela era filha de Arthur. Estava ali, escrito, matemático, frio, e ao mesmo tempo quente como uma brasa antiga sendo reacesa. Ela deitou de lado na cama, abraçada no travesseiro, e deixou o choro vir. Silencioso, mas fundo. Passou a vida inteira com um vazio sem nome. Agora o nome existia. Arthur. A ficha não caía de uma vez. Era como se o cérebro tivesse que se adaptar à nova realidade devagar. Depois de alguns minutos, pegou o celular de novo. Viu que Arthur já tinha mandado mensagem. Eu vi o resultado. Estou aqui, quando você quiser. Ela leu várias vezes, mas não respondeu. Guardou o celular na gaveta e ficou ali, em silêncio. Quando Helena voltou, Luana ainda estava sentada, no quarto. A mãe entrou com as sacolas de mercado e falou do calor do preço do feijão de um vizinho que tinha deixado o carro trancando a calçada. Luana ouviu tudo calada. Sentia o peso do segredo na garganta. Pensou em contar. Mas não, teve coragem. Não ainda. Mais tarde no jantar, Helena percebeu. A filha estava diferente. Mexia a comida no prato, olhava para o nada, suspirava a cada 3 minutos. A mãe insistiu. Tá tudo bem? Luana forçou um sorriso. Só cansada, mas por dentro estava um furacão. A vida dela tinha mudado. Só que ninguém sabia ainda. Antes de dormir, pegou o celular outra vez. Ficou olhando a tela da conversa com Arthur. Pensou em escrever, "Oi, pai", mas não saiu. Ainda não sabia como falar aquilo. Ainda estava digerindo a ideia. Então escreveu só. "Eu vi. A gente precisa conversar." Arthur respondeu rápido. "Claro. Quando e onde você quiser." Luana deitou de novo. A cabeça rodava. Sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. Ela tinha um pai de verdade, vivo, com nome, rosto, voz, e agora precisava descobrir o que fazer com essa verdade nas mãos. Na manhã seguinte ao resultado do exame, Vera acordou antes de Arthur. Saiu do quarto devagar, sem fazer barulho, pegou o notebook e foi direto para o escritório que ficava nos fundos da casa. Não tomou café, não acendeu a luz. Sentou à mesa, abriu a tela e começou a digitar como quem já sabia exatamente o que queria. Luana aparecia ali, no monitor, numa foto simples que ela tinha achado em um perfil antigo de rede social. Rosto limpo, sorriso tímido, uniforme de garçonete. Vera ficou encarando aquela imagem como se fosse um inimigo, um problema. E para ela, era mesmo. Aquela garota podia virar tudo do avesso. Podia roubar o espaço que ela construiu com tanto esforço ao lado de Arthur. E ela não ia deixar isso acontecer. Vera sempre foi rápida, objetiva. Ligou para uma conhecida que trabalhava num site de notícias de celebridades. Alguém que devia favores a ela. Usou o tom exato. Casual, elegante, mas com veneno escondido em cada palavra. Você viu essa história da filha perdida do empresário Arthur Ribeiro? Pois é, mas a verdade é outra. Essa menina não é quem diz ser. Em poucas horas, o site publicou uma nota. Um texto curto com uma foto de Luana tirada do perfil do restaurante onde ela trabalhava e um título maldoso. Garçonete diz ser filha de milionário, mas amigos próximos negam ligação. A matéria falava de fontes anônimas de uma jovem ambiciosa e usava palavras como oportunismo e interesse. Vera cuidou de cada detalhe. Fez questão de adicionar pequenas mentiras, misturadas com meias verdades, o bastante para parecer crível, mas distorcido o suficiente para sujar o nome da garota. Depois, espalhou o link em grupos de WhatsApp, mandou para colunistas de fofoca, compartilhou nos bastidores do clube onde frequentava,
O estrago foi rápido. Em menos de 24 horas, o nome de Luana apareceu em vários perfis de Instagram de notícias da elite. Gente que nunca ouviu falar dela comentando, rindo, julgando. No restaurante o clima mudou. Colegas cochichavam. O gerente a chamou na sala e mostrou o celular com a notícia. Disse que o dono estava preocupado com a imagem da casa. Luana, eu sei que pode não ser verdade, mas a gente não quer esse tipo de atenção aqui. Você entende, né? Ela ficou parada, segurando o crachá nas mãos, sentindo o rosto pegar fogo. Você tá me mandando embora? Não é demissão, é um afastamento. Só até a poeira baixar. Ela saiu dali com os olhos cheios. Chegou em casa antes do horário, trancou a porta do quarto e ficou horas sem dizer nada. Helena percebeu, mas Luana não quis falar. Era demais. Era sujo demais. Enquanto isso, Vera tomava vinho numa taça fina no terraço de casa. Olhava a cidade lá, de cima com aquele sorriso de canto. Já tinha feito isso outras vezes com outras pessoas que ameaçaram o controle dela. Sabia como manipular a opinião pública, como jogar as cartas certas. Ela não precisava de escândalo, precisava de dúvida. E agora, Luana era só isso. Uma dúvida. Naquela manhã, Luana chegou ao restaurante com o uniforme no corpo e o coração pesado. Entrou pela porta principal como de costume, mas percebeu que o clima estava diferente. O atendimento estava devagar, e os funcionários trocavam olhares desconfortáveis. O gerente, Hugo, a chamou lá para dentro da sala de escritório. Ele ficou sentado atrás da mesa, rosto tenso, olhando para os papéis. Luana, senta, ele disse, devagar. Ela se sentou errante, segurando o crachá nas mãos como se fosse um peso. Ele passou a mão no rosto antes de falar de novo. Desculpa, tá complicado. Hoje saíram várias mensagens sobre você. Tá no jornal, tá nas redes. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Hugo continuou. Então você vai precisar se afastar. Não é demissão. É um afastamento por tempo indeterminado. Até tudo isso acalmar. Ele tentou suavizar, mas o som da palavra afastamento bateu nela como uma martelada. Ela sentiu o mundo virar. A cabeça latejava. Quando levantou para sair, sentiu o olhar de todos. Colegas pararam de limpar mesas e olharam para ela. Sussurros acompanharam cada passo dela até a saída. No corredor, ao lado da cozinha, ela encarou o reflexo no vidro. Ali estava ela, desempregada, desacreditada, acusada. O crachá balançou no pescoço. Do lado de fora, na calçada, o ar parecia pesado demais. Sol forte, mas sem calor. Ela respirou fundo e começou a andar. O celular tocou. Era Arthur. Ela deixou passar. Não tinha forças para enfrentar o mundo nem uma ligação. Ela só queria desaparecer. Os dias seguintes foram um vazio. O restaurante deixou de ser lugar de trabalho e virou lugar de tristeza na memória. Luana passou a manhã arrumando currículo, procurando vaga, mas ninguém ligava. Perguntaram no café da esquina, mas só ouviam sobre o escândalo. A cada resposta negativa, a culpa batia mais forte. Em casa, Helena tentava ajudar. Comprava comida, trazia um lanche diferente, perguntava se queria conversar. Mas os silêncios eram longos demais. A rotina tinha desabado para Luana. O mundo que ela conhecia como apoio tinha virado um terreiro em que todo mundo cochichava que ela usava a história para ganhar dinheiro. Ela tentava se segurar, dizia que não queria chorar na frente da mãe. Mas uma noite, bem tarde, quando Helena dormia, ela desabou no meio da sala. Chorou de soluçar, reclinada no sofá sem conseguir dizer nada. A mãe entrou correndo, abraçou ela, disse que ia resolver. Mas Luana só chorava. E no outro lado da cidade, Vera comemorava em silêncio. Mais uma jogada certa. Só faltava ver como a máscara dela iria cair. Arthur chegou em casa com o jornal amassado debaixo do braço e o rosto fechado. Desde que tinha saído do escritório naquela manhã, não conseguia tirar da cabeça a manchete. Garçonete afirma ser filha de milionário. Seria mais uma caça-fortunas? Era o mesmo texto que Vera tinha ajudado a espalhar. Só podia ser ela. O tom, a insinuação, a malícia. Tudo ali tinha o dedo dela.
Ele subiu as escadas devagar, entrou na sala do apartamento como quem pisa num campo minado. Vera estava sentada no sofá, as pernas cruzadas, taça de vinho na mão e o celular no colo. Olhou para ele como se nada tivesse acontecido. Boa noite, Arthur. Ele jogou o jornal no sofá com força. A taça na mão dela tremeu um pouco, mas ela nem piscou. Você tá satisfeita agora? Do que você tá falando? Você sabe muito bem do que eu tô falando, Vera. Foi você que plantou isso na imprensa. Você que fez isso com a Luana. Ela fingiu surpresa, depois deu um meio sorriso, cínico. Eu apenas comentei com uma amiga. A história chegou onde tinha que chegar. E convenhamos, você estava prestes a colocar tudo a perder por uma menina que você mal conhece. Arthur deu um passo à frente, o olhar duro. Ela é minha filha. Ela diz ser. E mesmo se for, você vai jogar fora tudo o que temos por causa de uma garota que apareceu do nada? Ela não apareceu do nada. Foi você que passou 20 anos fingindo que o passado não existia. Fingindo que eu tinha te escolhido porque te amava. Mas a verdade é que você aproveitou o momento, tomou o lugar e nunca me deixou respirar desde... Então, Vera se levantou devagar, mas agora o rosto dela já não escondia o incômodo. Cuidado com as palavras, Arthur. Você passou dos limites. Você mexeu com uma jovem que nunca te fez mal nenhum. Você sujou o nome dela na praça. Fez ela perder o emprego. E pra quê? Pra manter esse casamento de fachada que você insiste em proteger como se fosse ouro? Protejo o que construímos. Você protege o que você domina. O controle, o dinheiro, a imagem. Vera foi até a lareira, virou de costas para ele. Falou sem encarar. Se você se separar de mim, vai perder tudo que conquistou comigo. Metade disso aqui é meu. A imprensa vai cair em cima. Eu tenho fotos, provas, gravações. Eu sei quem você foi e sei quem você ainda é. Arthur respirou fundo, deu uma risada seca, incrédulo. Eu não tenho mais medo de você, Vera. Ela virou, agora com os olhos estreitos. Você devia ter. Pois é, mas não tenho mais. E se você acha que vai me segurar com ameaça, tá muito enganada. Eu tenho advogados, tenho provas de quem armou contra a Luana. E se precisar, eu vou expor você. Ela cruzou os braços. Você não vai fazer isso. Experimente. Os dois ficaram se encarando por longos segundos. O silêncio era mais forte que qualquer grito. Arthur se virou, pegou as chaves do carro e foi até a porta. Antes de sair, falou sem olhar para trás. Se você ainda quer salvar alguma coisa entre nós, a primeira coisa que vai fazer é ligar para o site e pedir para retirarem a matéria. E depois disso vai ficar bem longe da Luana. Senão, isso aqui acaba de vez. Bateu a porta. O som ecoou pela casa como um trovão. Vera ficou parada, sozinha na sala, com o vinho na mão e o coração acelerado. Pela primeira vez em anos, Arthur tinha reagido. E ela sabia que estava prestes a perder o controle que segurava com tanto gosto. Naquela manhã, o silêncio tomava conta da casa. Helena estava sentada na cozinha tomando café, com os olhos fixos no copo. O olhar dela dava a sensação de quem revivia alguma cena do passado. Luana entrou devagar, com o olhar cansado e o coração pesado depois dos últimos dias. Sentou à mesa, mexeu no pão, mas não falou nada. A mãe esperou um instante, tomou fôlego e começou. Filha, eu sei que errei com você. Por não ter falado as coisas antes. Por ter guardado tudo dentro de mim. Luana ergueu o olhar, surpresa com o tom diferente. Havia sinceridade ali. A verdade é que eu fugi, não só porque tinha medo da vida dele. Eu fugi de mim, de tudo que eu podia me tornar se continuasse ali. Aquilo não era só poder e dinheiro. Era um mundo de escuridão. Havia gente perigosa, negócios sem nome, gente que falava por ele. E eu comecei a perceber que não era só amor. Era prisão. Ela respirou fundo. A voz saiu mais baixa. Eu engravidei sem saber como aquilo ia terminar. Eu já tinha visto o jeito que ele era no auge daquela vida. Percebi que se você tivesse nascido lá dentro, ia carregar aquele peso contigo. E eu não podia colocar vida naquilo. Eu perdi amigos,
Perdi dinheiro, perdi tudo. Mas te ganhei. E se for para escolher de novo, eu faço tudo de novo. Luana ficou em silêncio. A mãe continuou. Eu nunca quis te trair, filha. Eu escolhi a gente. Escolhi te criar longe disso. Mas nunca te mostrei os detalhes, porque senti medo de que você me visse fraca. E agora eu tô com medo de te perder. De novo, mas dessa vez por causa da verdade. A filha sentiu o peito encher. Aquele discurso era direto, doído e verdadeiro. Era a Helena que ela queria conhecer. E ela respondeu: Mãe, eu entendo. Mas agora que eu sei, não posso voltar atrás. Preciso saber mais. Preciso entender quem eu sou de verdade. Helena ergueu os olhos, enxugou uma lágrima que escorria e sorriu com ternura. Então a gente faz isso juntas. E sem medo. As duas ficaram ali, olhando para os copos vazios na mesa. Naquele momento, mãe e filha se alinharam de novo, com a coragem de encarar os medos, a verdade e finalmente o recomeço. Luana ficou dias pensando no que a mãe tinha contado. Aquela história intensa mexeu com ela, mas uma parte ainda se convencera que havia algo faltando, algo que Helena não quis revelar. Decidiu que precisava ver com os próprios olhos e encontrar pistas fora daquela conversa. Era hora de juntar as pontas que ainda ficavam soltas. Ela começou pela caixa de lembranças antigas, onde tinha achado as cartas e o exame. Vasculhou cada papel com mais atenção, procurando datas, detalhes de lugares, nomes de pessoas. E achou um envelope com selos de Minas carimbado Juiz de Fora 2002. Dentro dele, um contrato escrito à mão. Helena alugando um pequeno ponto comercial, uma loja de tecidos. O cabeçalho tinha um número de telefone antigo, talvez ainda ativo. Luana anotou tudo num papel, colocou na mochila escondida da mãe e saiu disfarçada. Pegou um ônibus comum sentindo o peito apertar. Foi ao centro do Rio, passou por lojas antigas que ainda guardavam um número no óxido das portas. Pegou as poucas informações e tentou ligar para aquele número. Bateria baixa, rede instável, mas na segunda tentativa ouviu alguém atendendo. Uma voz mulher, adulta. Alô? Oi. Chamo-me Luana. Eu queria falar com a dona Helena da loja de tecidos. Teve silêncio do outro lado, depois a resposta. Quem tá falando? É a filha dela. A voz paralisou. Depois, filha, de Helena Duarte? O tom variou entre surpresa e desconfiança. Ela marcou um encontro informal para o dia seguinte num café perto da loja que funcionava só de tarde. De volta no Rio, encontrou com a mãe e falou que precisava ainda conversar com alguém importante, sem revelar tudo. Por dentro batia o coração como se fosse a primeira vez que fosse investigar a própria origem. No café, a mulher esperando. Quando viu Luana, chorou e abraçou. Falou que era amiga da mãe, que Helena ajudou ela a abrir aquela lojinha depois de sair do Rio. Falou do esforço, da coragem, da dificuldade para segurar as finanças dos poucos clientes, mas também falou de uma visita que Arthur nunca fez, de uma promessa de ajuda que nunca veio, e da venda forçada da loja por dívidas acumuladas depois de um empréstimo que não foi quitado. A mulher entregou recortes de jornal local que falavam da inauguração da loja em 2002 e da crise financeira que apareceu em 2005. Em um deles, Helena dizia que havia sido dificuldades de crédito. Luana guardou tudo. No caminho de volta, sentiu que a história era ainda mais complexa do que a mãe contara. Havia trabalho, promessa, luta, abandono real e não só medo. E o pai? Ele pode ter ajudado e não fez. Ou ajudou de um jeito oculto. Ela sabia que precisava confrontar a mãe com essas novas informações, e que esse seria o momento de saber a verdade completa, sem proteções, sem fórmulas prontas. Arthur passou a noite inteira organizando documentos no escritório. Fotos antigas, e-mails, cartas, mensagens salvas no telefone. Tudo que mostrava que Vera tinha uma relação com ele antes do casamento. Muito mais envolvida e obsessiva do que ele admitira. Tinha prints de chats em que ela comentava sobre cada passo dele.
Fotos dela o seguindo em eventos sem que ele notasse. Recados que ela deixava marcados com prova de carinho, que pareciam mais stalker do que amor. De manhã, ele entrou em casa com uma pasta preta debaixo do braço. Vera estava no jardim arrumando as plantas. Ao vê-lo, ela franziu o senho. Precisa mesmo trazer isso pra cá? Ele abriu a pasta em cima da mesa do terraço. Espalhou fotos e impressões. Ela congelou. Isso é... O que é isso, Arthur? Isso é você, Vera. Antes de ser minha esposa. Um lado que eu não conhecia direito e que você tentou esconder. Ela se aproximou, o rosto pálido. Isso é invasivo. Ele mostrou uma foto dela observando Arthur em evento na infância da filha dele de um primeiro casamento. Não era amor. Era vigilância. Você estava ali, sem ser convidada. Você anotava tudo. Vera olhou as mensagens em que ela elogiava a ex de Arthur com comentários sarcásticos sobre sua pretendente atual, deixando claro ciúmes e controle. Eu senti ciúmes. A voz dela saiu baixa e fria. Ciúmes de gente que é real. Isso aqui é muito mais do que ciúmes. É obsessão. Ele mostrou uma mensagem dela. Se ela pensar que nos separa, vai ver o que é ficar sem mim. Ela engoliu em seco. Você planejava me destruir. Ele respirou fundo. Isso aqui me dá direito de me separar. Isso aqui é uma prova de que, quando pensei em abrir espaço para Luana, você já estava preparada para me fechar. Ela arregalou os olhos, revirou os papéis, tentando encontrar justificativa. Você sempre foi dominante. Dominante é proteger quem se ama. Isso aqui é controle, ameaça, perseguição. O silêncio tomou conta. Ele juntou todos os papéis, guardou na pasta. Eu não vou te processar. Não agora. Mas vou usar isso para me defender. E quero que se afaste de mim e da Luana. Permanecer aqui abre espaço para isso SOS. Eu não vou deixar a história se repetir. Ela olhou ao redor, perdeu o tom firme. Então é isso. É. Arthur saiu do terraço deixando Vera ali, sozinha com os papéis espalhados. Pela primeira vez, ela viu o reflexo do que tinha feito. E o preço que pode pagar. Era um sábado, nublado quando Helena saiu de casa e pegou o táxi até o café que Arthur escolheu. Ela entrou com o capô molhado e o olhar cansado de quem já passou por muita coisa. Ele estava sentado numa mesa na varanda com um casaco claro, olhando o movimento da rua. Levantou quando ela chegou, num gesto contido, e perguntou: Obrigada por vir. Ela assentiu, sentou e pediu um chá. A atmosfera estava tensa, mas tranquila. Eles precisavam falar, sem rodeios. Arthur respirou fundo e começou. Acho que precisamos encerrar isso de uma vez. Resolver não como ex, mas como duas pessoas que têm uma filha em comum. Helena fechou os olhos. A frase soou como um ponto final e um começo ao mesmo tempo. Eu concordo. Nunca fomos inimigos, mas erramos um com o outro. Ele concordou com a cabeça. Sim, eu errei por não enfrentar meu irmão antes, por não te defender, por sumir. Helena engoliu em seco. E eu errei por não confiar em você para dividir o que me doía, por fugir. Ficaram em silêncio. A chuva começou a apertar. Pingos pequenos batiam nas janelas. Venda de chá virou conversa na rua. Se a Luana quiser, ela pode me procurar. Mas quero que ela saiba antes que eu e você falamos com ela juntos. Como pais. Ela respirou fundo. Eu topo. Ela precisa ver que estamos do lado dela. Que fomos falhos, mas estamos aqui. O olhar dele ficou suave. E a gente precisa acertar isso sem rancor, sem discurso ou briga. Às vezes errar faz parte da história. O importante é saber seguir. Helena segurou a mão dele sem pensar. Eu nunca quis que ela crescesse no medo, nem que vocês dois se odiassem. Ele apertou de leve. Está feita. A gente vai reconstruir isso do jeito que ela mereça, com verdade. O barulho da chuva aumentou e naquele momento, ali sentados, parecia que uma ponte estava sendo refeita, não com fantasia, mas com honestidade. Eles falaram ainda um pouco sobre como falariam com a filha, sobre acertar as falhas do passado. Nada de desculpa vaga, nada de culpa escondida. Era um começo consciente.
Enquanto saíam do café juntos, abriram os guarda-chuvas. O céu cinza lá fora parecia mais leve. Estavam fazendo as pazes com a história que construíram e com as pessoas que carregavam nas mãos, e especialmente com a filha que estava, aparecendo agora, pronta para conhecer os dois pais de verdade. A carta estava em cima da mesa da cozinha, dentro de um envelope branco, com o nome dela escrito em letras firmes: Luana Duarte Ribeiro. Arthur tinha deixado aquilo com o advogado dias antes, e ela só teve coragem de abrir naquela tarde, depois de tomar um café e respirar fundo umas 10 vezes. Lá dentro estava o documento oficial. Ela tinha direito à parte dos bens, uma quantia inicial liberada para uso imediato, além do acesso ao patrimônio completo como filha reconhecida legalmente. Era muito dinheiro. Coisa de mudar de vida da noite pro dia. Comprar apartamento, carro, abrir negócio, viajar o mundo. Tava tudo ali mastigado, pronto. Mas Luana ficou olhando aquela papelada por um tempo sem conseguir se mover. Não era sobre o valor, não era sobre o luxo. Era sobre tudo o que tinha passado até chegar ali. O escândalo, a exposição, o afastamento das pessoas, os julgamentos. Ela não queria carregar isso. Não queria que, cada vez que alguém olhasse para ela, visse só a filha do milionário que entrou para uma nova vida porque foi reconhecida no exame de DNA. Ela queria se sentir dona da própria história. Não queria depender de um sobrenome ou de um dinheiro que nunca fez parte do que ela era de verdade. No dia seguinte, marcou um café com Arthur. Ele chegou no horário, com um semblante calmo. Os dois sentaram de frente um para o outro. E ela foi, direta. Eu li tudo. E queria te agradecer. Ele assentiu esperando o resto. Mas eu não vou aceitar a herança. Arthur ficou em silêncio. Depois sorriu de leve, como quem já esperava aquilo. Mas mesmo assim doeu. Por quê? Porque eu preciso provar para mim mesma que sou mais do que isso. Que posso caminhar com o que construí sozinha. Eu quero trabalhar, juntar meu próprio dinheiro, viver com o que vem de mim. Ele concordou com a cabeça, com os olhos meio marejados. Se essa é a sua decisão, eu respeito. Eu quero ter você por perto, mas como pai. Não como investidor, não como herdeiro, como pai mesmo. Ele estendeu a mão e ela apertou. Então vamos fazer do nosso jeito. Mais tarde ela voltou para casa e conversou com a mãe. Disse que estava pensando em sair do Rio por um tempo. Recomeçar. Fazer um curso fora. Trabalhar em outro estado. Recomeçar do zero. Helena ficou quieta por uns minutos, mas depois disse com os olhos brilhando: se é isso que vai te fazer feliz, eu apoio. Sempre apoiei, mesmo com medo. E pela primeira vez em muito tempo, Luana sentiu que estava no controle de verdade, que podia respirar fundo e seguir, sem precisar carregar um nome ou um peso. Só ela, seus passos, sua coragem, tudo parecia acertado para recomeçar. Luana e Helena faziam planos com calma. Arthur apareceu mais de vez em quando, sem pressão, assim como ela queria. A vida seguia leve, até que uma última surpresa daquelas chegou por mensagem. Era do laboratório onde ela fez o DNA. Mas não era só o resultado dela. Era um pedido novo, exame complementar, um teste mais avançado e confidencial para confirmar linhagem paterna em nível molecular. Ela achou que era redundante, mas Arthur insistiu. Disse que com tudo em jogo valia a pena. Então ela fez. Fez de novo, tomou café e voltou a viver. No dia marcado, recebeu a ligação dele, que soava feliz. Está tudo certo, disse, mas ao aparecer para conversar, o rosto sério mudou o tom da história. Luana, tem algo que a gente precisa conversar. De verdade agora. Ele começou, com a voz pesada e tranquila. Ela sentou da mesma forma que na primeira vez, aguardando. O exame. Eu recebi o parecer. São provas muito mais detalhadas, lembrando a análise completa. E aí, me tirou um peso, porque os resultados mostram que eu não sou seu pai biológico. O silêncio dominou. Foi tão forte que o mundo fez uma pausa. Luana segurou o copo de água com força, a garganta seca. Como assim? Saiu quase num sussurro.
Ele respirou pesado e continuou. Nos testes iniciais, os padrões genéticos mostraram compatibilidade alta, mas esse novo exame analisou marcadores que não batem. Os laboratórios confirmam: você não é minha filha biológica. Ela sentiu o chão sumir. Fechou os olhos, pensando num ponto fixo do teto. Mas, e o resultado de 99%? Aquilo foi um erro técnico, explicou Arthur com cuidado. A amostra cruzou. Misturaram códigos. O laboratório estava processando vários testes naquele dia. O laudo final é claro. Você não carrega meu DNA direto. Luana caiu o olhar no piso. Sentiu bruços da verdade nova. Uma frustração profunda, quase física. E ao mesmo tempo, alívio, confusão. Ela não sabia dizer. Leu nos olhos dele a frase que não precisa ser dita. Os 5 anos de luta, a busca por identidade, o escândalo, o dinheiro que recusou. Tudo parecia um castelo de cartas que balançou e desmoronou. E agora? Ela não era filha de Arthur. Ainda podia gostar dele. Ainda podia chamar de pai no coração. Mas a verdade mudou o jogo. Ele se aproximou, tocou no braço dela com: cuidado. Eu sinto muito. Eu fiz isso com você. Confiei demais naquele laudo inicial. A voz falhou. Ela sentou de novo. Respirou fundo e engoliu o nó na garganta. Precisava formar as palavras certas. É estranho. Mais estranho que acreditar na ligação. Mas não sou filha dele, afirmou para si mesma, para a imagem na frente. Então quem sou? Quem é meu pai? Arthur suspirou. Eu não sei. Mas agora, sério, a busca continua. Eu te ajudo. Não por laço de sangue, mas porque gosto muito de você. Existe algo aí, e eu não vou desistir de você. Ela olhou para Helena. A mãe que a amou, protegeu, protege. As falhas do passado, as escolhas difíceis, tudo valia pela força do presente. E agora, com a verdade em mãos, ela precisaria decidir. Recomeçar de novo. Procurar por respostas. Construir o próprio caminho com ou sem nome de família, do jeito dela. A grande virada, o pai biológico não era Arthur. Ele era pai de coração. E a história que parecia encerrada estava apenas começando de novo, com perguntas maiores, mas com a coragem viva no peito.